Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Física 2.0 Professor Davi aqui. Nesse vídeo você vai assistir a resolução completa da prova da EAN do ano de 2016. Eu estou me baseando aqui no caderno amarelo, tá legal? Vou fazer aqui todas as questões de física dessa prova. Vamos embora começar então? Roda a musiquinha aí. Beleza, galera? Volta para cá então. Em todas as resoluções eu vou tentar fazer da seguinte maneira. Os dados já estão aqui em preto, como vocês podem ver, tá legal? E em azul eu vou botar a fórmula. Coloquei a fórmula, você já tem os dados, já sabe mais ou menos como começar. Tenta resolver sozinho. Não conseguiu? Dá o play aí no vídeo, vê como é que é a resolução. Tá legal? As questões teóricas eu vou botar no quadro, vou botar na tela e na tela mesmo a gente já responde. Depois eu boto a letra certa aqui do quadro. Caso você queira printar essa tela, eu saio da frente um momento para vocês printarem isso, tá bom? Vamos lá, questão de número 31 na tela para vocês. A questão fala o seguinte, pessoal. Um marinheiro precisa transportar uma caixa de massa 12 kg do porão de um navio até um outro compartimento situados em um local 5 metros acima do nível do porão. Supondo que o tempo gasto no transporte seja de 2 minutos e considerando a gravidade local igual a 10, nosso G vale 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que a potência, ele está te cobrando aí, a potência usada pelo marinheiro nessa tarefa foi de... Beleza, pessoal? Volta para cá então, bora começar. A questão de número 31. Todos os dados já estão aqui. A questão está te cobrando o conceito de potência. Aí você precisa lembrar. Potência é um tema recorrente nessa prova, tá legal? Potência, trabalho, leis de Newton. Essa parte de mecânica você não pode dar mole, não. Tem que estudar isso aí, tá bom? Potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Essa letra grega aqui simboliza o trabalho, letra grega tal, tá legal? E o trabalho, quem é que está realizando o trabalho nessa tarefa? Gente, quem está realizando o trabalho nessa tarefa é a força-peso, entende? Aí você tem que saber qual é o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso, a gente calcula assim, olha, mgh. Por acaso, essa fórmula é igualzinha à fórmula da energia potencial gravitacional. Então, se você sabe a fórmula da energia potencial gravitacional, que também é um tema sempre cobrado nessa prova, automaticamente você sabe como é que você calcula o trabalho da força-peso. Tá legal? É a mesma fórmula, né, professor? É isso aí. Anota isso que é importante, tá bom? Beleza. A massa vale quanto? 12. O G é 10. A nossa altura vale 5. E o tempo vale 2 minutos. Pelo amor de Deus, você não vai deixar esse tempo minuto, não. Você vai transformar isso aqui para segundos. Só nessa questão, professor, não. Tempo em segundos sempre. Quando você for calcular o trabalho, quando você for calcular a potência, tempo em minuto, nunca tempo sempre em segundos. Tá legal? E aí a tua resposta certinha do trabalho vai estar em joule e a resposta da potência certinha vai estar em watts. Tá bom? Beleza, professor, agora é o momento de eu pausar o vídeo e chegar na resposta. É isso aí, cara, é isso aí. Potência, e eu ataco aqui também. Potência vai ser igual a massa 12, que multiplica a gravidade, que vale 10, que multiplica a altura, que vale 5. Já a gente vai cortar esse cara aqui, olha, 1 segundo, né? 1 minuto tem 60 segundos. Então, 2 minutos é 120 segundos. Então, a gente vai cortar isso aqui já, porque olha para cá. Aqui eu tenho 12 vezes 10. 12 vezes 10 não é 120? Caramba, professor, tem 120 em cima e 120 embaixo, né? A gente corta, com certeza. Corte logo isso aqui. O que sobrou? Sobrou 5. Coloca aí o W de watts. Você vai encontrar essa resposta na letra A. Tá bom? Pessoal, a questão número 32 ela foi anulada. Por um motivo muito simples, estava fora do edital, tá legal? O pessoal da banca deu mole e cobraram uma questão que estava fora do edital, tá bom? Então, questão de número 33 na tela para vocês. Observe a figura abaixo. Um estudante, ao realizar um experimento, construiu com uma lata de leite uma câmara escura de orifício. Questão de câmara escura, essas questões de princípios básicos de óptica geométrica são muito importantes para essa prova, tá, galera? Para isso, ele fez um furo no centro do fundo da lata e, em seguida, retirou a tampa do outro lado, colocando um disco de papel vegetal nessa tampa. Ao colocar uma lâmpada acesa distante 60 centímetros de uma câmara escura de orifício, o estudante viu a projeção da imagem da lâmpada sobre o papel vegetal, conforme mostra a figura acima.
Aí na figura acima a gente tem alguns dados importantes que já vou analisar com vocês. Observando as medidas obtidas do experimento, é correto afirmar que o tamanho da lâmpada utilizada é D. Então ele quer o tamanho da lâmpada. A lâmpada é o nosso objeto, tá legal? O que a gente costuma chamar de O de objeto, tá ok? E lá atrás a gente tem a imagem desse objeto, que é a lâmpada ali de cabeça para baixo, e vocês vão ver que essa imagem a gente costuma chamar de I, tá? I de imagem. Essa imagem ela tem 8 centímetros, então o valor do O a gente não tem, o valor da imagem a gente já tem. E temos duas distâncias, a gente tem uma distância maior e uma distância menor. É comum a gente chamar essa distância maior, que nesse caso é 60 centímetros, então a distância maior é comum a gente chamar de D maiúsculo, Dzão, tá? Então Dzão é a distância maior e o Dzinho, D minúsculo, é a distância menor. E qual é a proporção que a gente monta para solucionar esse tipo de questão? Volta aqui para o quadro que eu vou mostrar para vocês. Beleza, pessoal? Nesse espacinho aqui, então, a gente vai fazer a questão de número 33. Falta a gente achar quem? O O, né, professor? Isso, a gente já tem o I, que é a imagem, objeto não temos, Dzinho 24, Dzão 60. Vamos montar a proporção? Objeto sobre imagem, tá legal? É igual a Dzão sobre Dzinho. Só isso, professor? Só. Vocês veem isso na matemática, lá com outras letras. A está para B, assim como C está para D. Aqui é a mesma coisa, a mesma brincadeira. Você vai multiplicar cruzado, vai fazer o cruz-credo, né, professor? Isso, e vai chegar no final, tá ok? Antes de você fazer isso, fazer o cruz-credo ali, eu quero que você esteja atento, não só nessa questão, mas eu sei que isso vai cair de novo. Então, quando cair de novo, eu quero que você esteja atento ao seguinte: se todas as unidades divididas estão iguais, tá todo mundo aqui em centímetro, show de bola, você vai falar assim, poxa vida, que maneiro, cara, vou acertar, vou garantir meu ponto. Se tiver tudo igualzinho, é só jogar aqui, multiplicar cruzado e chegar no final. Se não tiver tudo igualzinho, pode ser que uma dessas aqui esteja em milímetro ou esteja em metro. E aí, o que eu faço, professor? Aí você escolhe uma para trabalhar. Se por um acaso uma dessas tivesse em metro, você teria que passar as outras duas para metro ou passar que está em metro para centímetro, antes de jogar na fórmula. Tá legal? Precisa ter essa preocupação, tá bom? Professor, eu tenho dificuldade nisso, de passar de metro para centímetro, de centímetro para milímetro. Muita gente tem dificuldade nisso, esquece, né? Eu vou procurar em algum canal de matemática bacana que eu conheça, justamente essas conversões, tá? De metro, decímetro, centímetro, milímetro, para você ficar esperto, tá bom? Galera que está fazendo cursinho, já está com isso no sangue, vem comigo para cá. O objeto a gente quer determinar, vou repetir o O. Esse I eu vou colocar o 8, igual Dzão eu vou botar o 60 sobre o 24. Aí você faz isso aqui, ó, produto cruzado, cruz credo, tá legal? 24 vezes O é 24O. Igual. E 8 vezes 60, 6 vezes 8, 48, mas aquele zerinho ali, 480. Agora é só dividir essas duas coisas, pelo amor de Deus, não invente nada. Se está multiplicando, passa para o outro lado que fala para mim. Dividindo, né, professor? Isso, cara, dividindo. Então, 480 por 24. A gente tem aqui 48 por 24 dá 2, né? Esse negócio aí dá 20. Resposta 20 centímetros. Por que a nossa resposta é em centímetros? Porque todos os outros valores já estavam em centímetros também. Tá legal? Você vai encontrar isso aí, cara, na letra E. Tá bom? Letra E. Se por um acaso você é bom, você tem traquejo com matemática, professor, eu sou bom de simplificação. Posso simplificar isso aqui? Você pode brincar à vontade, tá? Quando for uma proporção dessa assim, você pode brincar à vontade. Desde que não esteja nenhum sinal de mais, nem de menos para te atrapalhar, você pode cortar tanto na vertical, assim, como na horizontal. Vou te dar um exemplo, ó. Se eu quisesse cortar aqui esse 8 e esse 24, eu poderia? Claro que poderia. Olha, veja, eu colocaria assim, olha. O sobre 8 é igual a 60 sobre 24. Todo limite aqui não tem espacinho ainda. Por 8 aqui, ó, dividindo por 8 aqui dá 1. Por 8 aqui dá 3. 60 dividido por 3 ia chegar no 20 do mesmo jeito, tá legal? Aqui já virou 1, não precisa botar O sobre 1, bota só o O mesmo. Tá ok? E aqui 60 por 3 dá 20. Você chegaria na resposta do mesmo jeito, só que um pouquinho mais rápido. Simplificação é sempre bom você saber, é sempre bom você praticar justamente antes da prova, porque quando chegar no dia da prova você tá craque nisso, tá legal? Questão de número 34, leis de Newton. Poxa vida, isso aí é super clássico. Vamos lá, questão na tela.
Beleza, galera, a questão fala o seguinte, observe a figura abaixo. Aí tem o bonequinho empurrando o carrinho com duas caixas em cima. Um trabalhador empurra um carrinho de 20 quilos, ele já te dá a massa do carrinho. Nesse carrinho existem duas caixas conforme a figura acima. Uma das caixas tem 24 quilos e a outra tem 36 quilos. Considerando que, nessa tarefa, a aceleração produzida pelo carrinho foi constante e igual a 1,2 metros por segundo ao quadrado, ele já te deu a aceleração, tá legal? Uma coisa comum nesse tipo de questão é o seguinte, ou ele te dá a aceleração ou ele te dá a força. Se ele te der a aceleração, vai pedir a força. Se ele te der a força, vai pedir a aceleração, tá legal? Pode-se afirmar que a força exercida pelo trabalhador foi D. Vem para o quadro aqui, pessoal. Segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá ok? Bom, a força resultante é justamente o que eu quero saber. É a força que o trabalhador está fazendo ali para realizar essa tarefa, tá bom? Ali. Cada caixa tem esses valores e aqui o carrinho, né, tem 20 quilos. Então ele está empurrando no total uma massa de quantos quilos nessa brincadeira? Davi, cara, é 20 mais 24 mais 36? Com certeza, ele está empurrando esse conjunto todo, esse sistema todo, tá legal? Então some as massas na hora de você botar esse cara aqui, ó, no valor, o valor do M aqui. Tá bom? Repete aqui a força resultante, que é o que eu quero saber, é o F da história, tá legal? Igual, aí essa massa aqui, somando esses dois aqui, já dá 60 mais 20, 80. E a aceleração ele já deu 1,2. Caramba, professor, era só isso mesmo, questão tranquila, né? É sim, esse é o tipo de questão, pelo amor de Deus, você não pode errar uma questão dessa, tá? Desse modelo, tá bom? Porque, poxa, é aquela questão que todo mundo vai acertar, né, professor? Isso, e eu não posso errar, não, você não pode, não deve, tá legal? Bom, agora é só você fazer isso aqui. Tem duas maneiras de você fazer. Você pode, num cantinho separado, multiplicar 80 vezes 1,2. Arma a tua multiplicação, você vai chegar na resposta. Uma outra forma de você fazer pode ser que te ajude ou não. Vou deixar aqui para sua escolha, tá? É você escrever esse número aqui, ó. 1,2 é a mesma coisa que 12 sobre 10, tá? Tem uma casa depois da vírgula, é sobre 10. Se tiver duas casas depois da vírgula, é sobre 100. Se tiver 3 casas depois da vírgula, é sobre 1000. E no que isso me ajuda, professor? Eu corto esse zero com esse. Ó. Agora eu fico numa conta de apenas 8 vezes 12, tá legal? Você vai achar aí 16, tá? 96 newtons, tá bom? Essa resposta tá na letra C de casar, tá certo? A questão de número 35 e de número 36, elas são teóricas, ok? Então eu vou botar na tela, a gente lê a questão, já mata na tela mesmo, depois eu só deixo aqui direitinho qual é a letra para vocês pintarem a tela no final. Vamos lá, questão na tela. A questão 35 diz o seguinte, galera, um corpo esférico desce uma rampa a partir do repouso, conforme mostra a figura abaixo. E você tem a bolinha, tem uma rampa, um plano inclinado aí, e ele partiu do repouso e vai descer essa rampa. Fala para mim, qual é o tipo de energia, já que ele estava em repouso, está em repouso, né, professor? Isso. Se ele está em repouso a uma certa altura, qual é o tipo de energia que ele possui lá em cima? Davi, energia cinética é energia de movimento, né? Não? É isso aí, você está certo. Então, lá em cima, se ele está em repouso, ele não possui energia cinética, tá legal? Mas ele possui uma outra forma de energia, que é a energia potencial gravitacional, tá ok? Depois que ele começa a descer a rampa, ele começa a ganhar velocidade. Aí sim, ele passa a ter energia cinética. Tá ok? Então, quando ele desce a rampa, ele tem energia cinética porque ele tem velocidade, tem movimento. Energia cinética é energia de movimento. Só que à medida que ele desce a rampa, a altura vai acabando. Ele vai descendo, vai descendo, vai descendo e a altura vai diminuindo. Então, a energia potencial gravitacional que ele tinha, justamente porque ele estava a uma certa altura do solo, ela vai acabando. Mas a energia cinética vai aumentando. Sabe o que está acontecendo aí, pessoal? É que uma forma de energia está se transformando em outra. Uma forma de energia está se transformando em outra forma de energia. A gente chama isso, pessoal, de princípio da conservação da energia mecânica. Tá legal? Que é quando eu tenho energia cinética se transformando em energia potencial ou vice-versa. Tá bom? Se eu somar essas duas formas de energia, eu vou ter o meu total, que a gente chama de energia mecânica. Vamos lá. Desprezando-se todos os atritos, pode-se afirmar que, durante a descida do corpo, a energia potencial gravitacional é constante? Claro que não, pessoal. A energia potencial gravitacional está diminuindo porque a altura também está diminuindo, né? Isso aí. P. A energia cinética é constante? Claro que não. Se ele desce essa rampa, a velocidade dele aumenta e, obviamente, a sua energia cinética também aumenta. Letra C é a nossa resposta. Letra D. A energia cinética diminui? Claro que não. A gente acabou de falar que a energia cinética aumenta. Letra E. Energia potencial gravitacional aumenta. Pelo contrário,
A energia potencial gravitacional diminui porque a altura está diminuindo. Letra C é a resposta. A soma das energias potencial e cinética é constante. Com certeza, a soma da energia potencial com a energia cinética é chamado na física de energia mecânica. E a energia mecânica desse sistema se conserva. Tá legal? Pode marcar letra C sem medo. Deixa-me trocar a tela aqui para a gente atacar agora a questão de número 36. As figuras abaixo mostram as condições iniciais e finais de um processo de eletrização feito com dois corpos. Então a gente tem aí, no início, um bastão de vidro que está neutro e a lã que está neutra. Aí no final a gente tem um bastão de vidro que está positivamente eletrizado e a lã que está negativamente eletrizada. Ou seja, foi feito aí um processo de eletrização. E existem três: eletrização por atrito, contato e indução. E é importante você estar com isso na ponta da língua quando for fazer essa prova, tá ok? Com base nas condições acima, analise as afirmações abaixo. 1. A eletrização foi feita por indução. Não. Para a eletrização ter sido feita por indução, um dos corpos teria que estar eletrizado, positivamente ou negativamente, e o outro neutro. Não os dois neutros. A eletrização foi feita por atrito. Com certeza, isso é um caso clássico de eletrização por atrito. Quando a gente explica eletrização por atrito, a gente sempre bota esse exemplo no quadro. Nós, professores de física, sempre trabalhamos com esse exemplo clássico. Com certeza, é uma eletrização por atrito. Você tem um bastão e a lã, os dois estão neutros. Você esfrega um corpo no outro e, ao final do processo, eles ficam eletrizados com cargas de sinais opostos. Tá legal? A eletrização foi feita por contato. Não. Para a eletrização ter sido feita por contato, um dos corpos teria que estar, ou os dois, teria que estar carregado, tá bom? O bastão de vidro ganhou prótons. Não, pessoal, ele não ganhou prótons. Mas, professor, ele ficou positivamente carregado. Ele está cheio de prótons, né? Tá sim, mas para a análise dos fenômenos elétricos, a gente só movimenta cargas elétricas negativas, tá legal? Anota isso que é importante. Para análise dos fenômenos elétricos, a gente só movimenta elétrons, cargas elétricas negativas. Ou seja, não é que ele ganhou prótons. Não. Eu não mexo com os prótons, eu mexo com os elétrons. Se ele está positivamente carregado, significa que ele perdeu os elétrons. Os elétrons foram embora, né, professor? Isso, os elétrons foram embora, deixou ele cheio de carga positiva. Assim ele ficou positivamente eletrizado. Tá legal? Essa tá falsa. E a última fala que a lã ganhou elétrons. Certinho, se a lã está negativamente eletrizada, é porque ela ganhou os elétrons. Tá legal? Elétrons passaram do bastão de vidro justamente para a lã. Tá legal? A história é essa. Assinale a opção correta. Então a gente vai assinalar aí a letra B de bola. Apenas as alternativas 2 e 5 estão corretas. Na sequência aí, então, galera, a gente vai ler a questão de número 37. Observe a figura abaixo. Aí nós temos fase, neutro e terra, alimentação de 120 volts, traço 60 Hz, temos um disjuntor e um chuveiro. A chave do chuveiro pode ser desligada, pode ser verão ou inverno. Não precisa ficar assustado não, já eu vou dizer o que interessa para a gente aí. O esquema acima representa de modo simplificado a ligação de um chuveiro elétrico em uma rede de alimentação elétrica doméstica. Supondo que a chave reguladora de temperatura esteja na posição 2, posição 2, pessoal, é a posição inverno, onde está escrito assim, 4.800 W, trocando em miúdos, 4.800 watts. Professor, 4.800 watts é a potência do chuveiro? É sim, se está em watts é potência, pessoal. Então ele te deu a potência e essa potência é importante para a nossa resolução. Grava isso, a potência do chuveiro na posição inverno é de 4.800 watts. Então, supondo que a chave reguladora esteja na posição 2 e usando as informações mostradas, pode-se afirmar que a corrente elétrica, eu quero calcular a corrente elétrica I, que passa pelo disjuntor, vale. Para a gente calcular essa corrente elétrica, a gente precisa de só mais uma informação. Potência, galera, é igual a U vezes I. Potência é igual a UI. Então, se a questão já me deu a potência, que vale 4.800, e quer que eu ache o I, que é a corrente elétrica, aí em algum lugar do texto ou da figura tem que ter o U. E o U é o quê? Professor, o U é a tensão elétrica, né? Não, isso, é a nossa DDP. Exatamente. Volta para cá então, pessoal, já está tudo aqui do quadro nos esperando. Potência 4.800, atenção, DDP, o nosso U, 120 volts, está faltando quem? O I. Questão tranquilinha, né, professor? É sim, potência é igual a UI, esse cara aqui é 4.800, igual a 120 vezes I, pelo amor de Deus, não faça besteira. Nesse final, a pior parte já passou. I é igual, tem que dividir essas duas coisas, professor? Tem sim, 4.800. Dividido por 120, cortei, 48 por 12, pessoal, dá 4. Então a resposta disso é
40 amperes, tá? Quando a gente acha o I, a gente bota aqui o A em homenagem a amperes. Você vai achar isso aí na sua letra E, tá legal? Questão de número 38, vamos resolver ela aqui, depois eu saio da frente, vocês printam a tela que eu vou ter que apagar isso tudo para a gente finalizar esse material, tá legal? Questão de número 38, vamos lá. A questão fala o seguinte, galera, para cumprir uma missão de resgate em alto mar, um navio precisou navegar com uma velocidade constante de 25 nós. Então a velocidade não está em metro por segundo, não está em quilômetro por hora, está num tal de nó, né, professor? Isso, 25 nós. Eita, caramba, essa questão vem para acabar conosco. Calma, vamos por etapas. Por 1.800 quilômetros até o local onde estavam as vítimas. Sendo assim, é correto afirmar que o navio chegou ao local do resgate em quantas horas? Vejam, todas as respostas, todas as opções estão em H. H de hora. Então, eu quero achar a minha resposta em hora. Fique tranquilo que a gente vai chegar no final juntos. Dado um nó igual a 1,8 km por hora. Beleza, moçada, volta para cá então. O que foi dado para a gente? Que um nó equivale a 1,8 km por hora. Só que o navio, ele não estava se deslocando a um nó. Não, né, professor? A velocidade do navio era 25 nós. Exatamente. Percebe que a gente tem que pegar aqui uma regra de 3 para sair desse embolo aqui? Entendi, professor. Agora que você falou, começou a fazer sentido. Isso, que bom, que bom. Olha para cá. Um nó, isso aqui foi dado. Um nó, 1,8 km por hora. O navio está em que velocidade, professor? 25 nós. Quando eu fizer essa regra de 3, eu vou saber quantos quilômetros por hora está o navio. Aí fica igual a qualquer outra questão de velocidade média. Tá legal? Saquei, Davi. Vou pausar o vídeo e vou tentar fazer sozinho. Isso, muito bem. X vezes 1x, eu ataco daqui também. E 25 vezes 1,8. 25 vezes 1,8. Eu vou usar esse esqueminha aqui, ó, para tentar facilitar a nossa vida. Professor, eu prefiro fazer a conta, montar a multiplicação. Tudo bem, não precisa brigar comigo. Faça do jeito que você achar que é mais fácil para você. Tá legal? 25 que multiplica. Aí, da mesma forma que eu botei, aqui era 1,2, eu botei 12 sobre 10. Aqui eu vou botar 18 sobre 10. Professor, isso vai ajudar em alguma coisa? Vai sim, porque o 10 e o 25, eles são múltiplos de 5, né, professor? E isso, dá para cortar essa porcaria toda por 5? Dá sim. Por 5 aqui dá 5 e por 5 aqui dá 2. E 18 por 2, sabe quanto é, galera? É 9. Caramba, professor, acabou a questão. Acabou. Então, x é igual a 5 vezes 9. 18 dividido por 2, tá legal? 9, 5 vezes 9, 45. Então, 45 km por hora é a velocidade do navio. Então, era como se o texto da questão estivesse falando assim, o navio, bababá, está numa velocidade de 45 km por hora. Isso. E ele vai ter que percorrer 1.800 km para chegar lá no destino final, lá nas vítimas. Em quanto tempo ele faz isso? Cara, conseguem perceber que a gente já tem a velocidade, a gente já tem a distância, que é o ΔS, está faltando achar quem? O ΔT, né? Isso. Velocidade constante, joga na fórmula da velocidade média. V é igual a ΔS sobre ΔT, sem medo, tá legal? Toda vez que a velocidade for constante, pode jogar aí, tá bom? Velocidade é, claro, em quilômetros por hora, né, gente? Não em nó, tá bom? A gente vai achar a resposta em hora agora. 45 é igual a 1.800 dividido por ΔT. Para você não se perder aqui, não invente nada, pelo amor de Deus. É como se você tivesse com isso aqui, ó. Só que com outras letras. Tô vendo, professor? Tem um aqui embaixo escondido, né? Não precisa botar, mas ele existe. Exatamente. E o que a gente fez aqui? A gente multiplicou cruzado. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Isso. A gente vai fazer... Professor, não vou inventar nada, né? Não, você não vai inventar nada. Você vai fazer desse jeito aqui. Tá bom, professor. Então vai ficar 45 vezes ΔT é 45 ΔT. Beleza. Igual. 1.800 vezes 1 é 1.800 mesmo. Conseguem perceber a semelhança? Aí agora, aqui, ó, o que eu fiz? Eu peguei o 24, passei para lá dividindo. Aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar o 45, vou passar para lá o quê? Dividindo, tá legal? 1.800 dividido por 45. Beleza? 180 por 45, cara, tá 4, né? Isso. Então, o nosso ΔT é igual a 4 aqui, 40 horas, tá bom? Você vai achar isso aí na letra T de Davi, tá ok? Deixa eu sair da frente, ver se você quer printar essa tela aí ou anotar alguma coisinha. Eu vou ter que apagar esse quadro todo pra gente dar sequência à nossa resolução. Vamos lá. Beleza, galera, volta pra cá então, prepara um cafezinho lá,
para nós irmos juntos aí até esse final. Na minha opinião, os 3 piores que estão da prova estão no quadro nesse momento. Questão de número 39, por causa dos cálculos. Questão de número 40, porque associação de resistores, uma associação mista, derruba muitos candidatos, derruba muita gente. Questão de número 41, ondas, essas duas matérias quando caem, não vem fácil, derruba muitos candidatos, tá legal? Então vamos lá. Questão de número 39 na tela. Questão fala o seguinte, pessoal. Uma cidade localizada na Serra Catarinense a uma altitude de 1.450 metros, esse valor a gente não vai usar para nada, tá aí só como informação mesmo, tá? Acima do nível do mar, durante um determinado ano, registrou a temperatura aí de menos 8,9 graus Celsius, a mais baixa temperatura do inverno. Essa temperatura, caso tivesse sido registrada na escala Fahrenheit, seria de aproximadamente... Então, pessoal, é uma questão que está te cobrando aí essa relação, né? Essa conversão entre Fahrenheit e Celsius, né? Então você precisa saber C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Beleza, isso aqui já caiu várias vezes, é uma fórmula que você tem que ter decorada, não pode deixar passar. O ruim aqui é o valor escolhido pelo autor da questão. Professor, menos 8,9 graus Celsius, né? Isso, então o que quebrou foi isso, esse valor a gente vai substituir aqui, vai fazer a conta, tá legal? Então não é que a questão seja difícil, o cálculo dela é que ficou meio chato, né, professor? Isso, é isso que eu tô querendo dizer. Davizinho, cara, ainda mais você nervoso da hora da prova, né? Davizinho, cara, o autor dessa questão, poxa, podia ter escolhido um número melhor para trabalhar, né? Ele queria acabar com a nossa vida. Exatamente. Vamos lá. Menos 8,9 dividido por 5. Não esquece o sinal de menos, senão já era, né, pessoal? Isso. É igual a F menos 32 dividido por 9. Tá legal? Você vai ter que fazer essa divisão aqui, não tem jeito. Caso você queira fazer o cruz credo logo, multiplicar cruzado logo, tudo bem, você vai chegar na mesma resposta aqui. Eu gosto de dividir essas duas coisas antes, você num cantinho separado, não tem jeito, vai ter que dividir 8,9 dividido por 5. Você vai ter que fazer essa divisão, não tem jeito, tá legal? E aí você vai achar 1,78, tá bom? Aí esse valor aqui, repete o sinal de menos, 1,78, vai ser igual, não mexi aqui ainda, então é só repetir, F menos 32 sobre 9, e agora é só chegar no final. Coloca 1 aqui embaixo, multiplica cruzado, F menos 32 vezes 1 é só repetir, F menos 32 mesmo, e 9 vezes 1,78 na multiplicação, mais com menos é menos, tá legal? 9 vai dar aproximadamente, perceba que a questão, ela quer um valor aproximado, então você já sabe que não vai achar um valor exato, né, pessoal? Ele aproximadamente tal, então você pode arredondar aqui numa boa, dá 16,02, ou seja, 16, tá legal? Agora é só passar esse 32 que é negativo para o outro lado positivo e marcar a resposta certa. F é igual a menos 16 mais 32, que vai dar 16, tá legal? F é igual a 16 graus Celsius, falou? Você vai achar isso aí na letra C, tá bom? Questão de número 40, vamos embora, questão na tela. Observe a figura abaixo. Aí nós temos aí a figura de uma associação mista. O esquema acima representa um circuito simples com várias lâmpadas associadas, uma bateria e um instrumento de medida X que, para executar a leitura correta, foi associado em série com o circuito. E aí a gente dá uma pausa, tá legal? Se ele diz que foi associado em série, isso é um amperímetro, pessoal. Amperímetro, anota isso que é importante, dá uma pausa no vídeo aí para você anotar. Amperímetro é o instrumento de medida que deverá ser inserido em série no circuito, tá legal? E o voltímetro é um instrumento de medida que deverá ser inserido em paralelo no circuito, valeu? Então, se é em série, eu já sei que é um amperímetro. Com relação a esse instrumento, é correto afirmar que é ou é letra B ou é letra D de dado, ou B de bola ou D de dado, porque começa com amperímetro, só falta saber quanto ele está marcando. E para saber isso, a gente tem que destrinchar, tem que resolver aquele circuito lá. Vamos lá, vamos voltar para o quadro. Circuito no quadro, pessoal, aqui embaixo eu vou escrever que a gente já sabe que isso aqui, olha, é um amperímetro. Vou deixar tudo organizado aqui para depois, justamente para aquela galera que gosta de printar a tela depois. Nós temos 3 resistores aqui, ou 3 lâmpadas, tá legal? Aqui, ó, associadas em série, e na associação em série, como é que a gente resolve? Coisa mais fácil do mundo, professor Davi, cara, é só somar, né? Isso, então 2 mais 5 mais 3 é igual a 10 ohms. A mesma coisa embaixo, tampa aqui, olha para esses 2 resistores embaixo.
Estão em série, né, pessoal? Estão sim. Galera, talvez esse seja o melhor momento para eu falar para vocês que tudo que eu estou resolvendo aqui nessa prova, aqui no canal você encontra 2016, 17, 18, 19 resolvido passo a passo. E tudo que eu estou resolvendo aqui tem aqui no canal, tá legal? Se alguma matéria tá pegando, você ainda não entendeu direito, tem essa matéria aqui no canal, tudo gratuito. É só aqui, ó, Associação de Resistores. É só você olhar a playlist, cair para dentro, você vai aprender isso aí rapidinho, tá legal? Vamos lá então. Então eu fiquei com 2 resistores, cada um agora vale 10 e eles estão em paralelo. A brincadeira agora se resume a isso. Aquele nosso amperímetro já estava aqui, X, tá legal? Não repara no meu desenho não, tá bom, pessoal? E aqui agora eu vou ter 2 resistores, um de 10 aqui em cima e um de 10, deixa eu descer um pouco mais isso aqui para não sair da marcação aqui. Então vamos lá, temos aqui, olha, o nosso perímetro X, aí aqui entra um resistor de 10 e outro de 10, tá legal? Esse circuito se reduziu a isso, perfeito? Beleza, Davi? E agora, o que a gente faz? Quando 2 resistores estão em paralelo, pessoal, você faz aqui o produto pela soma, entende? Caso você conheça o macete para resistores em paralelo que são iguais, você pode jogar no macete direto, que pega o valor de um só e divide pelo número de resistores. Caso você não lembre o macete, tem isso tudo explicado aí no canal, tá pessoal? Esse macete que eu estou falando agora tem tudo passo a passo, tá? Então, 2 resistores em paralelo, você faz aqui o produto pela soma. 10 vezes 10 sobre 10 mais 10, tá ok? Isso aqui dá 100 e aqui embaixo dá 20. E dividindo essas duas coisas dá 5, falou? Beleza, Davi? Então sobrou, no final das contas, uma resistência equivalente de 5 ohms. Foi. Agora é só aplicar a lei de Ohm. U é igual a REC vezes I e finalizar a questão, tá ok? Nosso U vale 12, o REC deu 5 e o nosso I vai ser 12 dividido por 5. Tá ok? E 12 dividido por 5 dá 2,4. 2,4 amperes. Tá legal, pessoal? Você vai encontrar isso aí na letra P de bola. Questão de número 41, questão na tela. Vamos lá. A questão fala o seguinte, galera. Observe a figura abaixo. Aí nós temos aí a fonte e uma onda se propagando. O esquema acima representa ondas periódicas propagando-se ao longo de uma corda tensa. Nesse esquema, os pontos A e E distam 60 centímetros um do outro. Já coloquei isso lá no quadro, tá legal? E o instante mostrado foi obtido 5 segundos após o início da vibração da fonte. Considerando essa situação, pode-se dizer que o comprimento de onda lambda, a frequência f e a velocidade v dessa onda valem, respectivamente. Beleza, moçada, volta para cá então. Nós temos aqui a fonte, os pontos A, B, C, D e E, e a questão fala que entre o ponto A e o ponto E tem 60 centímetros de distância. E essa figura foi obtida 5 segundos após o início, tá legal? Da oscilação, da vibração ali. O que eu quero nessa ordem? Comprimento de onda, frequência e velocidade. Naquele espaço lá, a gente vai calcular isso aqui. O comprimento de onda, pessoal, uma das maneiras mais tranquilas, mais simples de você encontrar o comprimento de onda de uma onda é a distância entre 2 cristas, que são os 2 pontos mais altos, ou a distância entre 2 vales, que são os 2 pontos mais baixos. Mas nem sempre isso é prático, nem sempre isso vai te ajudar, tá legal? Então, uma outra forma bem bisurada que eu explico na minha playlist sobre ondas é encontrar o comprimento de onda através desse macete aqui. Quando eu tenho um tio, sabe o tio que a gente usa na língua portuguesa? Quando a gente, por exemplo, multiplicação, a gente bota o tio aqui. Então, lembra desse tio aqui e faça a mesma coisa aqui, olha. Isso aqui, pessoal, quando eu completar um tio desse aqui, olha, eu tenho um comprimento de onda. Então, isso aqui é um comprimento de onda, tá ok? Nessa figura, fica muito mais fácil você encontrar quantos comprimentos de onda eu tenho do ponto A até o ponto E através desse macete. Então aqui, galera, eu tenho um comprimento de onda. Entre A e C é um comprimento de onda, lambda. Entre C e E tem mais um tio. Acompanha comigo aqui, ó. Subiu, desceu, subiu. Outro tio. Tá legal? Então é outro comprimento de onda, professor? É sim. Nessa figura, nós temos 2 comprimentos de onda. 60 centímetros equivalem a 2 comprimentos de onda. Então, um só vale quanto? Fala pra mim. Caramba, professor. 30, né? Exatamente. Porque se tudo é 60,
esse pedacinho tem que valer 30 e esse pedacinho também vale 30. E se eu somar 30 mais 30 dá o total, que é 60? Exatamente. O nosso comprimento de onda lambda, ele vale 30 centímetros, tá bom? Beleza, então esse cara aqui já foi. Agora vamos nos preocupar com a frequência. Para você achar a frequência aqui, você tem que se ligar nessa informação que foi passada para você. Caramba, 5 segundos após o início. Isso aqui está acontecendo 5 segundos após o início. Então, um comprimento de onda é a mesma coisa que um ciclo, tá legal? Saquei, professor, um ciclo completo. Então, aqui eu tenho 2 ciclos completos. E o que isso quer dizer, professor? Trocando em miúdos quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, cara, que 5 segundos não é o tempo de um ciclo, é o tempo de 2 ciclos, tá legal? Porque isso aqui não foi, esse instante aqui não foi fotografado após 5 segundos do início. Então, após o início do ponto A até o ponto E, eu tenho 2 comprimentos de onda, ou seja, eu tenho 2 ciclos. Então, 2 ciclos, 2, equivale a quantos segundos? 5 segundos. Então, um ciclo só, um comprimento de onda só, é a metade disso, né, professor? É sim, cara. E a gente chama esse ciclo completo, essa definição é tão importante, gente, de período. Período é o tempo de um ciclo completo, é o tempo de uma volta completa, é o tempo de uma oscilação completa. Período. E ele não vale 5 segundos, porque 5 segundos são 2. Um só é a metade de 5. Exatamente. 2,5. E quem sabe período sabe a frequência, cara. Acabou. Quem sabe a frequência sabe o período, porque um é o inverso do outro. A frequência é o inverso do período, assim como o período é o inverso da frequência. Se eu descubro um, automaticamente eu descubro o outro. Se o t vale 2,5, quanto vale o f? Professor, o f vai ser 1 sobre 2,5? Vai sim. Só que não está escrito em forma de fração na prova. Você vai ter que dividir esse negócio aí. Entendi, Davi? Complete com zero aqui, ó. Tira a vírgula daqui, faça uma simplificação. Por 5 dá 2, por 5 dá 5. Quanto é 2 dividido por 5? Cara, é 0,4. 0,4 Hz, tá bom? Beleza, esse já foi, falta velocidade, joga na equação fundamental, V igual a lambda F, V vai ser igual a esse lambda, que é 30 centímetros, vezes esse F que eu acabei de encontrar, que é 0,4. Isso aqui vai dar 12 centímetros por segundo. Não precisa passar para metros por segundo, não. Todas as respostas ali já estão em centímetros por segundo. Pode deixar assim mesmo. Tá legal? Então, ficou aqui, olha. Lambda 30F, 0,4 Hz e V 12 centímetros por segundo. Você vai encontrar isso aí na sua letra C. Tá legal? Questão de número 42. Bora! Beleza, galera, a questão fala o seguinte. As bússolas, instrumentos de orientação, cuja invenção é atribuída à China do século I a.C., são utilizadas até hoje em diversas situações. Sobre as bússolas, é correto afirmar que apontam sempre na direção exata do polo norte geográfico? Não, pessoal. Tem uma diferença, tem alguns graus de diferença aí entre o polo norte magnético e o polo norte geográfico, tá legal? Aproximadamente uns 12 graus aí de diferença. Então, ela aponta aproximadamente para o norte geográfico. Letra A é falsa, tá ok? B é o nosso gabarito, se alinham seguindo as linhas de indução do campo magnético da Terra. Isso acontece não só com a Terra, as bússolas sempre se alinham de acordo com as linhas de indução de um ímã, de um campo magnético, pode ser da Terra, pode ser de um ímã, tá legal? Isso sempre vai acontecer. Letra B é a nossa resposta certa. Letra C, por serem imantadas, não podem sofrer influência de correntes elétricas. Errado, né? Justamente por ser imantado, vai sofrer influência de corrente elétrica, porque a corrente elétrica gera ao seu redor um campo magnético, tá legal? Que pode atrair ou repelir a bússola. Letra D, mesmo próximas de um ímã, continuam apontando para o polo norte geográfico da Terra. Não, se você coloca um ímã perto da bússola, ela vai virar e apontar para o ímã, tá legal? Podendo sofrer atração ou repulsão, tá bom? Letra E, permitem uma navegação segura, pois indicam exatamente a direção que se quer seguir. Letra E totalmente errada, né? Então, o nosso gabarito aí, letra B de bola. Deixa eu trocar a tela para a gente já atacar aqui a questão de número 43. Vamos lá. Observe a figura abaixo. O esquema acima representa um dispositivo que utiliza o princípio de Pascal como base para o seu funcionamento.
O êmbolo A tem 30 centímetros quadrados de área e o êmbolo B um valor que corresponde ao quíntuplo da área do êmbolo A. Ou seja, se o êmbolo A é 30 e o B é o quíntuplo, é esse valor vezes 5, né, Davi? Exatamente, você está certinho. Considerando que a gravidade local seja igual ao nosso G, vale 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que a força F vale. Perceba que todas as respostas estão em Newton. Então a gente tem que trabalhar com peso, Newton, para a gente determinar aquela força ali. Vem para cá, volta para o quadro, vamos lá. Tá legal, pessoal? O princípio de Pascal, todos os dados já estão aqui. Lembra, essa força sobre essa área tem que ser igual a essa força sobre essa área. Só que isso aqui não está em Newton, não está em força ainda, está em quilo, não tem problema. Lembra, peso é igual a massa vezes o quê? Gravidade, professor. Isso, então a massa vale 120, a gravidade vale 10, então esse peso é 1.200, o quê? Newton. Agora que já está em Newton, é só finalizar, tá legal? Se a massa é 120 e o G é 10, multipliquei os dois, 1.200. Vamos lá? Essa força sobre essa área é igual a essa força sobre essa área. A área A é 30, a área B é o quíntuplo, ou seja, 5 vezes 30, 150. Vamos finalizar aqui numa boa. F é o que eu quero descobrir sobre 30, que é a área A, é igual a essa força, que é 1.200, dividido por 150, que é a área B. Tá legal? Cortei um zerinho daqui com um daqui, show? Vou simplificar por 3. Por 3 dá 1. Beleza, já finalizei esse lado aqui, ó. Ficou F sobre 1, F mesmo. E por 3 aqui dá 5. Agora é só dividir 1.200 por 5. Repete o F, 1.200 dividido por 5, pessoal, dá 240 newtons, tá bom? Você encontra isso aí na letra A. A questão de número 44 foi anulada, justamente pelo mesmo motivo da outra que foi anulada. Ela estava fora do contexto do edital, tá legal? Então deixa eu sair da frente, se vocês querem printar essa tela ou anotar alguma coisinha. Que eu vou colocar a questão de número 45 na tela e depois volto aqui, a gente resolve ela e depois eu volto aqui apenas para me despedir de vocês. Vamos embora? Vamos lá. Tá legal, meu povo. Questão de número 45, última questão de física dessa prova, e ela diz o seguinte: a termologia é a parte da física que estuda os fenômenos determinados por energia térmica, que é a forma de energia relacionada à agitação das partículas de um corpo. Com relação à termologia, analise as afirmativas abaixo. 1. Quanto maior a energia cinética média das partículas, menor a temperatura do corpo. Muito pelo contrário, né? Quanto maior essa energia cinética média, quanto maior a agitação das partículas, maior a temperatura do corpo. A número 1 é falsa. 2. Para que haja transferência de calor entre dois corpos, eles devem estar a temperaturas diferentes, certinho? Calor é a energia térmica em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes. 2 está correta. 3. Quanto maior o calor específico de um material, menor a quantidade de calor necessária para o material ser aquecido até determinada temperatura. É o contrário, pessoal. Quanto maior o calor específico de uma substância, mais calor essa substância precisa receber para que a sua temperatura sofra uma pequena variação. Tá legal? E 4, então até agora só a 2 está correta. Vamos ver a 4. No Sistema Internacional de Unidades, a quantidade de calor transferida de um corpo para outro é medida em joules, certinho. No SI, no Sistema Internacional, a energia térmica, energia cinética, a energia é sempre em joule, tá legal? Na calorimetria é comum a gente trabalhar também com uma unidade chamada calorias. É comum você fazer uma questão e achar a resposta em cal, né? Calorias, mas no SI, no Sistema Internacional de Unidades, energia é sempre em joule, tá legal? Opção correta, então, é a letra D de Davi. Apenas as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. Beleza, pessoal? Espero que essa resolução tenha ajudado todos vocês. E se isso aconteceu, deixa um like nesse vídeo, me ajuda a compartilhar o meu trabalho. Se inscreve no canal, manda para aquele guerreiro, aquele teu parceiro que você quer que seja aprovado junto com você nesse concurso. Até o próximo vídeo. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.